E é hora agora de pensarmos Luanda, a nossa capital. Está aqui conosco a toda terça-feira a doutora Alcrésia. Doutora Alcrésia, muito bem-vinda. Lucas Safeca, muito obrigada, uma vez mais. Sim, senhora. Doutora, acabamos de ver agora o Zango. De facto, Lucas, a imagem que acabamos de ver do Zango, de facto não dignifica. Pois. Por um lado, a inviabilidade do próprio trânsito e coloca, portanto, em risco a vida, portanto, daquelas vendedoras que, não obstante os vários apelos que são feitos, mas insistem que têm que vender próximo das paragens de táxi, que é, portanto, a cultura que foram adotando. Portanto, as administrações estão a trabalhar incessantemente para desconstruir, mas não estamos só na fase da sensibilização, já vamos também para a fase coerciva, porque, de facto, devemos responsabilizar, portanto, essa postura e esse mau comportamento. Portanto, tudo isto que se nos dá a ver aqui, portanto, as pessoas não estão na falta de sensibilização, estão sensibilizadas e que existem mercados, e nós temos estado a reportar aqui que existem lugares suficientes a nível da província de Luanda, que detém 168 mercados entre públicos e privados e uma capacidade de 130 mil lugares, estando apenas ocupadas 69 mil bancadas. Portanto, temos espaços suficientes para que as nossas irmãs possam fazer e levar a sua atividade com bastante segurança. Ok, antes mesmo de continuarmos com esta conversa, vamos ver a matéria que segue, que é uma gentileza do Gabinete de Comunicação Institucional do Governo Provincial de Luanda. No âmbito do PRC, nós estamos a fazer aqui a limpeza aqui Rua Brasileira. O cenário é... A matéria que acabou de ver, como já aqui dissemos, é uma gentileza do Gabinete de Comunicação Institucional do Governo Provincial de Luanda. Doutora Alcrésia, este aqui é um lugar de que se fala muito ultimamente. Os traçados ferroviários estão grandemente prejudicados com a presença de lixo e de muita gente a vender aí. Seguramente, Lucas, é uma ação da qual muitos já falamos, que é a Rua Brasileira, que dá a passagem de nível, portanto, para o comboio. Isto está situado no distrito urbano de Viana, município de Viana. A ação que decorreu aqui, conforme vê, tivemos, portanto, a envolvência de, portanto, operadoras de limpeza para também no âmbito da higienização e dos trabalhos que devem ser feitos, portanto, a esta passagem de nível, fizeram a recolha de muitas toneladas de resíduos sólidos, e houve também igualmente a sensibilização das senhoras que aí vendiam e foram, portanto, colocadas no mercado das Mangueirinhas em Viana, com a capacidade de 1.600 lugares. Destacar também que nesta ação houve sensibilização dos mototaxistas, tanto no alinhamento do programa do POT, que é um programa também gizado pelo governo da província de Luanda, que visa, portanto, o ordenamento do trânsito. O lixo é, aliás, uma das grandes heranças, por assim dizer, dos espaços que são invadidos pela venda ilegal ou desordenada. Com certeza, com certeza. Então dizia que houve uma ação, tanto conjunta, que é a ação do ordenamento do trânsito, que, portanto, visou sensibilizar os mototaxistas que também operam nesta via para, portanto, o seu trabalho com segurança, e também sensibilizá-los para aderirem às salas de formação que as administrações, portanto, têm no âmbito da implementação deste programa. Esteve o professor Gílio Quental, portanto, a falar sobre a necessidade da atribuição da licença simplesmente àqueles que fazem uma formação, e é nesse sentido e alinhado a esta perspectiva que também o programa, portanto, tem aberto em todos os municípios salas de formação, e por conseguinte são gratuitas, bastando apenas que os mototaxistas se inscrevam para os períodos que têm disponível as aulas e possam frequentar durante o tempo que é necessário para estarem aptos e habilitados à condução segura. Portanto, os municípios têm estado a desenvolver esta ação e nós já estamos na terceira etapa da formação e, portanto, nos próximos programas podemos também trazer matérias aqui concretas das salas de formação e trazer o testemunho dos mototaxistas que têm estado envolvidos nesse programa. Portanto, para essa sensibilização, nós temos estado a contar com as associações, com a Motrang e também com as comissões de moradores e as igrejas que têm estado a disseminar a informação no sentido dos mototaxistas aderirem à formação e também poderem conduzir de forma segura. Portanto, ligado a isto, continuamos a sensibilização às nossas vendedoras para que não possam usar principalmente a linha férrea
por todos os motivos já conhecidos. Sabemos que é o espaço para a circulação única e exclusivamente do comboio, porém nós temos, portanto, por desobediência, configurando, portanto, uma contraordenação, constantemente as senhoras a ferirem aquele espaço como local preferencial para a venda. Estamos a trabalhar de forma da sensibilização, mas também usando o método coercivo, portanto, levando muitas delas mesmo a julgamento sumário, porque a autoridade de Estado, infelizmente, não pode estar na rua. Pois é, eu falei do lixo há instantes porque esta é a herança deixada nos espaços invadidos pelo comércio desordenado ou informal, né, desordenado, porque o Zango está a ser alvo disso mesmo. Nós mostramos há pouco tempo aqui uma matéria que dá conta de lixo já começar a ficar amontoado aí em algumas vias em que é feita a venda desordenada. Certo, Lucas, é quase que impossível que a administração possa, por via daquilo que são as suas atribuições, fazê-la com perfeição, com eficácia, com eficiência, quando temos, portanto, os espaços completamente acometidos por senhoras. Portanto, não é o local para se fazer a venda, colocam em perigo as suas vidas e depois temos, portanto, agregado a isso, uma quantidade de resíduos sólidos que ficam aí abandonadas e, portanto, não há tempo sequer das operadoras poderem fazer o seu trabalho com eficiência. Dali, continuarmos a reiterar de que o comércio deve ser feito sim, mas nos locais certos, que são os mercados, ou por outra via, em feiras, que as administrações também estão a promover, muito por conta da falsa ideia de que não há espaços, mas ainda assim abre-se um outro espaço de feiras itinerantes para que as pessoas possam de facto fazer e efetuar a sua atividade com bastante segurança. O Mercado Esperança, em que zona é que está, que foi construído? O Mercado Esperança também portanto, está no Zango, no município de Viana. Isso foi construído em 2013, numa parceria público-privada. Precisamos de apurar melhor este dado, mas é um mercado de facto que pode ser perfeitamente portanto, utilizado e, conforme vemos, temos infraestruturas que o Estado, portanto, teve, portanto, a fazer o seu investimento para que essas pessoas pudessem lá ficar. Continuamos a dizer que precisamos de continuar a ecoar a informação de que as senhoras não devem vender na rua. Há espaços suficientes para a venda, não pode ser na rua, não se admite que seja na rua, colocando em perigo de vida, portanto, sendo repetitiva as suas vidas. Exatamente. Doutora Lucrésia, é sempre um prazer enorme tê-la aqui para falar connosco sobre Luanda. O minuto que segue é vosso para que dê um recado aos nossos munícipes. Muito obrigada uma vez mais, Lucas Safeca, e o recado que vai para os nossos munícipes é na contínua sensibilização, portanto, dos nossos parceiros e que nós, portanto, muito agradecemos, dizer que precisamos de continuar a dialogar com as nossas irmãs vendedoras e os nossos vendedores, de que há espaços suficientes nos mercados, portanto, e o que nós queremos é que as nossas irmãs acolham de facto esta informação que o governo provincial tem estado muito pacientemente a passar. Há espaços e também estamos preocupados com a formalização da própria economia. Nós estamos preocupados, portanto, com as senhoras que estão a vender, que precisam de estar nos mercados, que é nos mercados que terão a oportunidade de estarem unidas em cooperativas e poderem beneficiar de qualquer outro instrumento legal que, portanto, o governo tem à sua disposição. Portanto, tenhamos sempre em aberto e temos as administrações como a porta de entrada para qualquer solicitação e estamos, portanto, disponíveis para atender as nossas irmãs e encaminhá-las para os mercados que ainda há muito espaço temos. Doutora Lucrésia, muito obrigado. A TPI agradece. Nós é que agradecemos uma vez mais pelo tempo que nos foi disponibilizado. Obrigada. Muito obrigado.